Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais um quadro Falhas na Cerveja começando. Possivelmente esse vai ser o penúltimo vídeo da série, tem mais um que eu quero falar ainda com vocês. E hoje a gente fala do harshness, um termo em inglês que a gente praticamente não consegue traduzir para o português, não tem uma tradução muito boa. Se a gente fosse fazer uma tradução livre aí seria aspereza, e ele está muito relacionado com o lúpulo, então a gente pode pensar como um caráter desagradável do amargor, um amargor mais áspero. Como que a gente vai perceber isso? Como que você percebe que uma cerveja está harsh, ou que você sente esse off-flavor, que às vezes pode ser mais uma falha de estilo, se você vai fazer uma cerveja amarga que fica com esse amargor mais áspero, ou pode até a gente considerar mesmo uma falha técnica de processo, porque tem várias coisas que a gente pode fazer dentro do processo, vocês já vão ver, para evitar que isso aconteça, tá? Então, basicamente, para a gente identificar isso, para a gente perceber que a cerveja que você está tomando, ou a cerveja que você fez está harsh, está com esse harshness, você vai sentir principalmente com uma aspereza mesmo, talvez esse seria o termo, na sua garganta. Então, depois que você toma, você sente aquele amargor que fica persistente na boca, geralmente, na boca eu quero dizer, aqui no céu da boca para trás e principalmente na garganta. E ele incomoda, tá? Você toma, provavelmente aqui muita gente gosta de IPA, é aquela cerveja amarga que tem bastante aroma de lúpulo, que é bem quista aí, vamos dizer assim, por todo mundo, mas muitas IPAs que tem que abusar do amargor, abusar do lúpulo, a gente toma ela e depois você fica com uma sensação desagradável. Você precisa tomar outro gole para tirar, e não é aquela questão assim, você toma outro gole porque seca e dá vontade de tomar outro gole. Não, você toma um gole, a sensação que fica na boca é um pouco desagradável e você quer tomar outro gole para tirar aquilo. Então você tira, vem o gosto bom da cerveja, fica aquele amargor, tira, fica o gosto amargor. Então ela tende a ter isso. Se você tiver, por exemplo, também com uma cerveja dessa e por acaso estiver harmonizando, se você tiver um prato com uma gordura, você vai ver que a gordura vai amenizar isso. E você percebe que às vezes uma IPA que talvez você sinta, essa IPA está muito amarga, está desagradável. Se você harmoniza ali com um prato, com um churrasco, alguma coisa que seja um teor de gordura aí um pouco maior, você já vê que já fica melhor. Por quê? Porque a hora que você come, sai e ele limpa o seu palato aqui e a garganta, que é onde fica o harsh, tá? Então vamos falar de como que a gente identifica o que pode causar o harsh e o que a gente pode fazer dentro do processo para evitar que isso aconteça. Então basicamente 4 fatores vão trabalhar aí para a gente ter esse amargor desagradável, tá? Primeira coisa, quantidade de lúpulo. Então, quanto mais lúpulo a gente utilizar, quanto mais massa vegetal tiver no nosso processo de produção, maior a chance de ter o hash, tá? Então, quanto mais lúpulo, mais hash. Então, quanto menos lúpulo, menos hash, obviamente. Segunda questão, quanto mais tempo você ferver o seu lúpulo, maior a possibilidade de aumentar o hash também, porque a fervura, a isomerização é que vai causar isso, certo? Terceiro fator, a química da água. Então a composição química da água também vai influenciar, principalmente aí se a gente tiver com alto níveis de sulfato e de carbonatos, a gente vai tender a priorizar, né, ou beneficiar a produção, a formação dessa característica hash na cerveja. E também a composição química do lúpulo. Então talvez você já tenha ouvido falar, mas lúpulos que têm um índice de como-rumuleno muito alto, isso acima de 30%, também tem um potencial maior de causar isso. Então são esses 4 fatores que vão nortear aí se uma cerveja pode ou não ter. Então vamos pensar sobre cada um, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça. Então massa de lúpulo, a gente tem que diminuir a quantidade de lúpulo. Tudo bem, se é uma cerveja que não é muito amarga, é simples, até porque a gente não vai utilizar muito lúpulo. Agora, se você está fazendo uma IPA, uma Imperial IPA, uma Barley Wine, cervejas que têm um amargor mais pronunciado, como que você faz para diminuir a massa de lúpulo? Você vai utilizar, principalmente, para o amargor, lúpulos que têm alfa-ácido alto. Então, quanto maior o alfa-ácido, menor a quantidade que você vai colocar. Tem uma regra direta, porque a quantidade de alfa-ácidos, no final das contas, é que vai gerar o amargor na cerveja. Então, se você tem uma massa de lúpulo maior com alfa-ácido menor, você chega no IBU. Se você tem uma massa menor, mas com alfa-ácido maior, você pode chegar no mesmo IBU. Então a sacada é não fazer cervejas com índice de alfa-ácido muito baixo, que você precise ferver por muito tempo. E isso entra no segundo ponto, que é ferver por muito tempo. Então se você prioriza menos tempo de fervura, você tende a ter menos também. Então uma parcela do seu amargor você tem que deixar lá para o final. 20 minutos, 10 minutos, no zero, que vai contribuir para o amargor da cerveja, mas não só nos 60 minutos, ou de repente uma cerveja com fervura de 90 minutos, que é comum também às vezes acontecer. Então você tem que priorizar
menos fervura, menos tempo fervendo o lúpulo vai fazer com que você também não gere isso. Quanto à composição química da água, você priorizaria cloretos em vez de sulfatos. Isso eu estou falando para quem ajusta a água e está acertando o nível de cálcio, ajustando o pH e etc. Se você não faz isso, não é exatamente uma coisa que vá preocupar tanto. Dificilmente, a não ser que você tenha aí uma água muito dura, que você vai ter muito carbonatos, mas não é o normal, vamos dizer assim. Então, se você for fazer ajuste de água, claro, para quem faz IPA é interessante priorizar sulfatos. Isso não quer dizer que você não vá utilizar sulfatos, é só que você não pode ter muito sulfato, que isso vai causar esse problema. E quando você for utilizar o lúpulo, o nosso quarto fator aí, olhar a composição dele, e lúpulos que têm cor muleno acima de 30% geram esse amargor ruim, você não utilizaria tanto eles, tá? Então basicamente são esses 4 fatores. E a última coisa que eu quero falar para vocês é como assimilar essa informação. Porque muitas vezes a gente pega assim, tá, beleza, o Daniel falou então que eu não posso ferver por 60 minutos o lúpulo, eu não posso utilizar muito lúpulo, eu não posso utilizar sulfato e eu não posso ter cor muleno perto de 30 ou um pouquinho acima de 30. Não é bem assim, tá? A primeira questão, quando a gente está falando de off-flavor, você tem que se preocupar o seguinte, a sua cerveja está com esse problema? Se ela estiver com esse problema, a gente está aqui dando as soluções para você corrigir para a próxima receita. Se você está fazendo sua IPA e não fica harsh, não se preocupa com isso. Não vai mudar de repente a sua receita, que de repente está boa, se você ajusta a água, mudar o ajuste para colocar mais cloreto que sulfato, ou você tira a adição de 60 minutos e joga tudo para 10 minutos e aumenta. Não precisa mudar receitas que estão dando certo. Esse tipo de coisa, quando a gente está falando aqui de falhas na cerveja, é justamente isso. O primeiro ponto é achar se tem falha. Se você não acha falha, tá tudo bem, tá? Se você estiver achando falha, ou se você de repente está seguindo aí no caminho para julgamento de cerveja, por exemplo, se você identifica isso numa cerveja, você pode dar como sugestões o que a gente está falando aqui, para o cervejeiro corrigir o processo para não ter mais esse tipo de falha. Mas se não tem falha, não tem o que corrigir. Tá, Daniel, mas eu vou fazer a receita pela primeira vez. Então não vou ferver 60 minutos? Não, você vai ferver por 60 minutos o lúpulo. É o padrão. Não quer dizer que sempre vai ter esse problema. Se for ter muito lúpulo, pensa em utilizar um alfasto mais alto, que esses 60 minutos vai ter uma massa um pouco menor. Pensa em botar uma quantidade considerável também ali nos 30 minutos e nos 10 minutos, que vai ajudar a contribuir com o amargor e você não vai ter tanta massa de lúpulo. Tá escolhendo lúpulo? Se tiver de repente o cor muleno alto, você pode não utilizar. Pode ver outro que tem o cor muleno um pouco mais baixo. No ajuste de sais ali, você pode não levar o sulfato tão mais alto. Mas se eu estou fazendo uma IPA, eu gosto de colocar 2:1 aí sulfato e cloreto. Talvez até um pouco mais. Mas se eu ver que o sulfato está muito alto, daí eu seguro um pouco a mão. Mais ou menos são essas coisas. Se eu estiver preparando a receita, eu já posso, claro, ficar preocupado com isso e ajustar. Mas não ficar preso a isso e de repente não conseguir fazer a receita do jeito que você faria, ou não utilizar o lúpulo que você quer, porque o cor muleno está perto de 30, esse tipo de coisa. Ou diminuir o lúpulo, vou fazer um amargor mais baixo para não ter tanto lúpulo. Não, faz a sua receita. Se aparecer esse off-flavor, aqui estão as dicas para você corrigir ele para a segunda vez que você fizer, ok? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Amanhã está de volta com mais uma sacada. Um abraço, tchau, tchau!